Olá, queridos amigos. Hoje estou aqui para dar início aos vídeos que comentei no primeiro vídeo que foi postado. Os nossos vídeos serão publicados semanalmente e terão por objetivo trazer a todos aqueles que têm interesse ou simpatizam pela doutrina espírita algumas informações ou conhecimento acerca da doutrina. Então eu peço a todos aqueles que têm interesse, que curtam, que comentem e que compartilhem esses vídeos para que eles possam chegar a mais pessoas. No primeiro vídeo que vamos dar início hoje, nós vamos falar um pouquinho do histórico do Espiritismo, da vida do nosso codificador Allan Kardec e das obras da codificação espírita. Quando a gente fala em Espiritismo, sempre vem à nossa mente manifestações espíritas. E como eu disse no primeiro vídeo, elas são uma parte do Espiritismo, mas não são o mais importante. Elas existiram sempre, desde que o homem existe, as manifestações espíritas existem. Elas estão inclusive relatadas na própria Bíblia. Quando a gente fala em manifestação espírita, praticamente todos já leram, já ouviram, já souberam alguma manifestação ocorrida. Alguns duvidam, outros acreditam. Nós temos um fato que ocorreu nos Estados Unidos com as irmãs Fox, aonde as irmãs Fox começaram a ouvir barulhos nas paredes do seu quarto. No começo elas estranharam e após elas começaram a manter um diálogo com esses barulhos, estabeleceram um código e elas descobriram que esses barulhos eram produzidos por um espírito que estava tentando se comunicar. O fato, inclusive, chamou a atenção dos vizinhos, da comunidade local, que era uma comunidade rural e pequena. E isso tudo, então, levou à descoberta de que esse espírito que estava tentando se comunicar teria sido de um vendedor ambulante que havia passado por aquelas regiões e naquela casa onde as irmãs Fox moravam naquele momento, teria sido habitada por um outro senhor. E esse viajante chegou lá para pedir abrigo e ele era portador de uma certa quantia em dinheiro. E o dono da casa acabou matando o viajante para pegar o dinheiro e o enterrou no porão da casa. E então isso foi descoberto e comprovado que realmente esse espírito existia. Bom, mas dali para cá nós temos então vários outros fenômenos. Antes de nós começarmos a falar, nós precisamos conhecer o senhor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Quem foi ele? Ele, na verdade, teve o codinome de Allan Kardec e foi o codificador da doutrina espírita. Ele nasceu a 13 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Já aos 7 a 10 anos de idade, ele foi levado para um internato na Suíça, no Instituto Pestalozzi. Nesse Instituto Pestalozzi, que era administrado pelo Pestalozzi, ele tinha uma proposta de educação diferenciada, que buscava a formação integral do ser humano, não só a parte acadêmica, mas também a formação moral, senso moral, a formação do homem de bem. E Allan Kardec ficou até próximos 20 anos lá na Suíça, estudando com o Pestalozzi. Ele foi uma criança que sempre se destacou. Já aos 10 anos de idade, ele tinha uma turma de monitoria, auxiliava outros alunos mais novos que ele com dificuldade como monitor, e ele foi um grande pupilo de Pestalozzi, trazendo para a França tudo aquilo que aprendeu lá na Suíça. Quando Rivaio voltou para a França, ele se instalou, em Paris, e lá em Paris ele fundou uma escola que ele começou a dar aulas, logo ele conheceu a sua esposa, a Amélie, que também era professora de letras, e juntos eles trabalharam nessa escola. Eles eram pessoas renomadas, eles criaram para a França uma educação
voltada para o desenvolvimento integral, baseado em tudo aquilo que ele havia aprendido com o Pestalozzi, e isso chamou a atenção do imperador da França, e ele foi trabalhar exatamente essa parte da educação na França. Então, o Rivaio, ele era um homem das letras, ele falava vários idiomas, ele dominava matemática, química, física, astronomia, astrologia. Ele era uma pessoa muito culta e que estava sempre buscando aprender mais e sempre também buscando passar essas informações aos outros, muitas vezes de graça, sem cobrar nada para aqueles que não tinham condições de pagar. Lá na França começaram a ocorrer, assim como nos Estados Unidos e várias outras partes do mundo, alguns fenômenos, que são chamados os fenômenos das mesas girantes. Esses fenômenos chamavam a atenção do público. Então eles faziam jantares, faziam confraternizações, e após o auge dessas confraternizações eram exatamente essas mesas girantes, aonde eles faziam perguntas, as mesas respondiam, e isso se espalhou e virou uma febre em Paris. Bom, um amigo de Rivaio o convidou para que ele fosse ver, porque o amigo gostava, simpatizava com isso e queria que ele conhecesse. De começo, o Rivaio não tinha muito interesse, mas, insistência dos amigos, ele foi. Quando ele começou a observar, porque ele usava muito o método científico, dedução lógica, observação de fatos, ele foi como um observador, um mero observador, tentou achar fraudes em todas as situações, só que ele descobriu que não haviam fraudes. Ele viu que as pessoas faziam perguntas e que essas mesas, através de pancadas, de códigos estabelecidos, respondiam essas perguntas. Muitas perguntas eram fúteis, mas muitas perguntas não. Muitas perguntas tinham um fundo moral muito grande e eram respondidos com esse fundo moral. Então ele se inquietava dizendo, mas as mesas são seres inanimados, não tem como falar. Então se elas estão dando respostas, é porque existe por trás de tudo isso algo pensante, algo inteligente. Então, uma ação inteligente para que cada uma dessas respostas dadas. E aí ele mesmo começou a fazer perguntas a essas mesas. E ele viu a profundidade das respostas que ele obtinha. Até que numa dessas manifestações foi dito a ele que não precisavam de mesas, que poderiam simplesmente usar os médiuns e um lápis para que fossem passadas para o papel essas informações. E assim, então, começou-se um longo trabalho onde Kardec formulava questionamentos e eram respondidas através da mão dos médiuns, através de psicografia, esses questionamentos. Mas Kardec ele não ficava satisfeito se aquilo realmente não fosse comprovado. Então ele enviava essas perguntas para vários países, para vários locais pelo correio, que demoravam na época bastante tempo para chegar. Aguardava o retorno dessas respostas e comparava umas com as outras, até ter certeza que essas respostas realmente eram verdadeiras, eram verídicas e não invenção da cabeça dos médiuns. E assim nós tivemos o início da codificação espírita. Assim se deu o início do primeiro livro da codificação espírita, que foi lançado em 18 de abril de 1858 anos. Para vocês terem uma ideia, o Kardec conheceu a doutrina já aos 50 anos, que ele começou a pesquisar e a desenvolver o conhecimento acerca de todos esses fenômenos que ocorriam. A Amélie, sua esposa, foi uma grande companheira nessa obra. Ela foi fundamental para que todos esses livros fossem lançados, editados e fossem feitos. Ela deu todo o apoio para ele. Nós, quando nos informamos um pouco, vimos que existe uma pleiade de espíritos, chamados Espírito da Verdade, que foram responsáveis pela codificação dos livros básicos da doutrina. Allan Kardec, que já vou explicar o porquê do nome, ele foi um dos espíritos que faz parte dessa pleiade. Alguns trabalharam no plano espiritual e outros precisaram reencarnar
para que essa obra da codificação então fosse colocada no papel. Por que Allan Kardec? O Rivaio, ele era autor de vários livros didáticos, pedagógicos, e ele não queria misturar o que era o seu trabalho pedagógico com o trabalho que vinha dos espíritos. Então ele foi orientado por um espírito que ele adotasse o codinome Allan Kardec, que havia sido o último nome que ele havia usado numa reencarnação anterior, quando ele fazia parte do povo druida. Bom, a partir daí, Allan Kardec começou então a colocar, a reformular, a juntar, enfim, ele fez muita pesquisa, foram anos em que ele precisou de estudo para colocar a doutrina espírita em prática. Após o Livro dos Espíritos, foi lançado também o Livro dos Médiuns, logo após o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Cada um deles tem uma profundidade diferente. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. São perguntas e respostas, aonde os espíritos trazem informações precisas acerca do mundo espiritual, acerca de assuntos referentes à moral cristã, tudo embasado na moral do Cristo, tudo embasado nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Bom, a partir então da publicação do Livro dos Espíritos, o Espiritismo praticamente que explodiu na Europa, porque a curiosidade em primeiro lugar. Aí houve um episódio onde a Igreja Católica queimou os livros da codificação e até foi pensado que ali seria então acabado e ia terminar. E não, mero engano. Aí sim que instigou a curiosidade e todo mundo queria conhecer esse tal de Livro dos Espíritos, todo mundo queria saber o que ele pregava. E cada um que se detinha a ler esse livro conseguia ter um discernimento, um conhecimento maior sobre a doutrina. E a partir daí, então, a doutrina começou realmente a fazer parte do nosso mundo. Começamos a ter conhecimento, começamos a compreender. Quem tiver interesse em conhecer a doutrina espírita deve procurar os livros da doutrina espírita, que eles estão à venda nas livrarias, bibliotecas, conseguimos comprá-lo pela internet ou até baixar de graça no celular os livros da doutrina espírita para que façam a leitura. Então é importante para todo aquele que quer ter o conhecimento da doutrina, todo aquele que quer saber um pouquinho mais, que leia em início o Livro dos Espíritos, aonde vai encontrar as informações para tirar dúvidas, para saber o que é realmente a doutrina espírita. Bom, nós precisamos então acreditar, em primeiro lugar, para podermos fazer um trabalho sério e confiarmos. Todo aquele que acredita tem que procurar informação, porque a partir da informação a nossa crença irá aumentar. O Espiritismo é uma ciência lógica, ela busca a partir da lógica, a partir do conhecimento, ela explica os fatos reais que ocorrem, ela não nos dá apenas uma mera impressão, não. Quando nós estudamos afinco, quando nós conhecemos a doutrina, nós aprendemos que ela esclarece as existências, ela esclarece o porquê estamos aqui, para onde vamos, qual o nosso objetivo nesta vida. Então eu convido a vocês a continuarem a assistir esse nosso trabalho, a participar, colaborando nos comentários e, enfim, divulgando esses vídeos para que eles possam chegar a mais pessoas. Se você gostou, então comente aí e deixe a sua opinião sobre a doutrina espírita e sobre o interesse que você tem. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Até logo!